Olá, amigos do campo! A Conab divulga o primeiro levantamento da safra de cana 22-23. Daqui a pouco a gente vai ver os principais números desta safra que está começando. E uma empresa de pesquisa conclui que abril deste ano foi o de menor volume de chuva em quase 2 décadas. Eu sou o Missy Vidini e este é o Circuito Rural. Enquanto roda a nossa vinheta, aproveite para curtir o nosso conteúdo e se inscrever no canal. Eu agradeço de coração. Um pouco atrasada se comparada a outros anos, começa a colheita da safra de cana-de-açúcar no Brasil. Aqui em Mato Grosso eu conversei com algumas pessoas ligadas a usinas e esta semana a maioria pretende dar início aos trabalhos. Mas vamos aos números divulgados hoje pela Conab. Aliás, só fazer uma parte aqui. Pela primeira vez na história, a Conab fez a divulgação de um levantamento de safra fora da sua sede em Brasília. O local escolhido hoje foi o CTC, o Centro de Tecnologia Canavieira, em Piracicaba, São Paulo, contemplando aí esse projeto da Conab de se aproximar ainda mais dos setores. Então vamos aos números. O Brasil deverá colher 596 milhões de toneladas de cana nesta safra. A produção cresceu 1,9% em relação à safra passada. A região sudeste é disparada a maior produtora de cana-de-açúcar do país, responsável por 63% da produção nacional. Um dado que chama atenção é a área destinada à cultura, que perdeu espaço. Nesta safra é 1,3% menor do que na safra anterior, equivalente mais ou menos a 108 mil hectares. Em termos percentuais, o Paraná foi o que mais substituiu áreas por conta da pressão de outras culturas como soja e milho, consideradas até mais rentáveis. Agora, mesmo perdendo área, a produção deve aumentar por conta da produtividade da cana, estimada aí num crescimento na ordem de 3%, equilibrando então essa conta. Em Mato Grosso, a produção ficará na casa dos 15 milhões de toneladas, seguindo o crescimento nacional também de 1,9%. Do total de cana produzida no país, 49,8% serão destinadas à produção de açúcar, segundo dados da Conab. Praticamente metade. Comparada com a safra anterior, o aumento chega a 14%. Essa decisão quanto ao destino da cana está baseada em contratos a serem cumpridos, boas margens de lucro, já que o mercado internacional vem se recuperando, e, por fim, a qualidade da matéria-prima, que favorece a produção de açúcar. Por outro lado, obviamente, o etanol proveniente da cana terá redução de 4,9% no comparativo com a safra passada. Todavia, uma nova realidade nesse segmento já faz diferença no país, que são as usinas de etanol de milho aqui de Mato Grosso, que apresentam uma expectativa de elevação de 10,7% na produção. Então, somando o etanol da cana e do milho, a produção brasileira deverá chegar a 28,6 bilhões de litros nesta safra, ainda 5,3% menor do que no ano passado. Agora, sobre essa questão do etanol, nós voltaremos a falar aqui no Circuito Rural, até porque esta safra de cana tem sido muito aguardada, principalmente pelo consumidor, que em época de combustíveis em alta, a expectativa é de que esta safra ajude a reduzir o etanol na bomba. Será? Bom, nós já estamos trabalhando neste assunto, então aguarde. Bom, nós falamos agora há pouco do milho e a situação da segunda safra de milho em Mato Grosso
que é o maior produtor do grão, gera grande preocupação no setor, que já vê como irreversível a quebra de produtividade por causa da estiagem, como já mostramos aqui no Circuito Rural. Agora, um levantamento da Earthdale Agro, uma empresa que monitora áreas agrícolas a partir de análises de imagens de satélite, mostrou que o volume de chuvas no mês de abril, aqui no estado, foi o menor nos últimos 17 anos. O acumulado de abril ficou em 30 milímetros, o que significa 70% menor do que a média registrada nos últimos 10 anos. O assunto chegou a ser destaque na agência de notícias Reuters, até pela importância que uma quebra de safra representa neste momento em que se fala mundo afora de uma possível crise alimentar. Tanto o Brasil, internamente, como compradores de outros países, dependem muito do milho produzido aqui em Mato Grosso, e agora mais do que nunca. A Ucrânia, por causa da guerra, vai produzir menos da metade do milho que costumava colher em tempos normais. Isso deixa uma lacuna no mercado internacional. Aliás, os reflexos dessa lacuna já foram sentidos aqui. Só nos primeiros 10 dias úteis de abril foram exportadas 238 mil toneladas de milho, que comparado ao mesmo período do ano passado, representa um aumento de 224%, de acordo com dados da SECEX, a Secretaria Especial de Comércio Exterior do Governo Federal. Outra consequência de uma frustração de safra, além de prejudicar as exportações, seria a redução da oferta interna, o que pode manter os preços do milho em alta, dentro aí de patamares historicamente elevados, impactando em outras cadeias, como a pecuária e suinocultura, que já se ressente com os altos custos. E o clima segue seco e carregado de expectativa para se saber o tamanho que será a quebra desta safra. Bom, e o Circuito Rural de hoje termina aqui. Fique com Deus, que seus dias sejam sempre muito produtivos, e um grande abraço.